Fala monstrinho, fala monstrinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Joia? Bora lá, ó, deixa eu bater aqui, pra galera poder chegar. Bom, chegou já de monte, logo de uma vez. Porra, bom demais receber vocês, galera, que bom, sejam bem-vindos. Excelente segunda-feira pra vocês, excelente semana, obrigado a todos. Fala Alvinho, Alvinho é monstro, cara, tô acompanhando aqui, tamo junto. A gente vai estar, em breve nós vamos estar juntos, hein, Alvinho, de novo. Fala, Diego, tudo jóia? Bom dia, Altair, Alex, o Bruno, Zil, bom dia, Zil, tudo jóia com você? César, Corretor Cristiano, Rodrigo Vieira, Doce Estética, Wesley, fala, garoto, beleza, Brunão? Fala, W. Sanger, Cris Correia, a Sneiden tá aqui, pô, legal demais. Fala, Tiagão, o Sérgio, o Fernando, o Adriano. Sejam bem-vindos. Fala, Denis, show de bola? Galera, presta atenção você que tá entrando aqui, ó. O papo de hoje, eu tenho 6. Legal. Ô, Daniel, eu vou abrir daqui a pouquinho pra pergunta, tá bom? Aliás, a sua pergunta sobre commodity é muito boa. Fica aqui com a gente, eu já vou abrir um pouquinho depois para a pergunta, tá? Ó, o Rico daqui a pouquinho eu vou chamar. Galera, presta atenção, porque hoje eu fiz aqui uma sequência, mas isso aqui vai ser como sempre é com o Rico, né? O pessoal fala que sai com muitas anotações. Ó, inclusive, ó, tô aqui com o meu caderno já com as perguntas prontas, porque sempre é um grande aprendizado. Hoje é Masterclass, é aula, é para fazer checklist, é para colocar ponto a ponto num dos assuntos mais difíceis. Eu sei porque a gente vive isso aqui todo dia, a gente vive as dificuldades, não é fácil, a gente erra muito também nisso, testa pra caramba, que é o quê? Gestão de equipes comerciais. Desde a contratação, então eu vou pegar com o Rico aqui, vocês vão entender, o Rico pra mim é um dos caras mais bem-sucedidos hoje do mercado. Além de ter uma postura incrível, criou empresas multimilionárias, gigantescas, que impactam muitas empresas do Brasil e fora também. O Rico é incrível quando fala em cultura e montagem de equipes. Então nós vamos falar aqui sobre como contratar, presta atenção. A gente vai falar dos principais pontos, né, que são características dos melhores vendedores, principais pontos dos gestores. Eu vou perguntar aqui sobre gestão remota, também à distância, quais são os desafios, o que fazer para ter o melhor rendimento. Então, galera, isso aqui é uma Masterclass com um dos caras mais práticos do mercado, que vivenciou grandes operações, criou, fundador de grandes operações. Então não é fácil encontrar esse material aqui. Combinadíssimo? Então, se você pode, pega a tua caneta, pega o teu papel, porque vai ser uma verdadeira Masterclass que vale muito dinheiro e você vai ter gratuito aqui, combinado? O que eu vou pedir para você? Se você tem algum amigo que é gestor, dono de empresa, é coordenador de empresa, supervisor de equipes comerciais, gerente, marca ele, manda ele, porque isso aqui é uma grande aula e eu vou abrir para perguntas também depois, tá? Então é aula com mentoria, raríssimo no mercado aí, com alguém que realmente implementa e tem equipes gigantescas de venda e uma cultura incrível. Por isso que eu chamei ele aqui. Fechou? Vamos chamar ele aqui? Então, marca, manda já agora para alguém que é coordenador, supervisor, gerente. Se você está aqui e você tem um supervisor, manda para ele, porque isso aqui vai ser uma aula incrível para ele. Inclusive, vocês vão criar um ambiente muito melhor com essa aula aqui. Combinadíssimo? Deixa eu chamar a fera aqui, ó. Deixa eu chamar o Rico para bater um papo com a gente. Deixa eu assinar para ele. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui, ó. Um dia eu vou pegar isso aqui. Um dia eu vou aprender direto. Faz 34 anos que eu faço a live, não é possível. Aqui para me matar aqui, ó. Como é que é? Aqui, ó. E aí? Ô, Rico, entrou? Maravilha? Eu tô parecendo de novo. Sabe aqueles velhinhos que deixam a luz do celular acesa no bolso? Tô mais ou menos assim, pô. Eu não aprendo, pô. Mas ó, tá ficando mais rápido com você. Parabéns, cara. Tá Ô, evoluindo. obrigado. Depois, depois de 6 meses você melhorou bastante, cara. A gente ganhou aí uns 10 segundos, cara. Isso aqui é para criar um clima, para a galera estar assistindo. Será que ele vai conseguir? Será que ele não vai, né? Será que o Rico vai conseguir participar? Rico, obrigado, irmão, mais uma vez, Imagina. por atender o nosso chamado. Eu falo que a gente tem um grupo, a gente sempre está
buscando pessoas incríveis para trazer, mas tem alguns grupos aqui que a gente sabe que quando aperta, a gente pode pedir que o cara ajuda, né? O Rico é um desses caras que está sempre com a gente. Há muito tempo a gente já se conversa, faz negócio junto, né, Rico? E, então, para mim, é sempre uma alegria ter você aqui. Eu sempre falo, o Rico tem que Demais. mostrar mais a cara dele, tem que contar mais a história, porque o Rico é um cara incrível, criou empresas gigantescas do zero e tem uma cultura, né? Pude conversar, pude estar na empresa do Rico. A cultura, que para mim é a parte mais difícil da liderança, disparado. Quem tem empresa e quem é responsável pela equipe comercial sabe muito bem do que eu estou falando, porque cultura parece um termo subjetivo da moda, né? Mas na verdade é talvez a grande estrutura que consegue montar equipes comerciais. Tudo aquilo que a gente fala de rotina, números, implementação de sistema, ferramenta, método, tudo isso ele precede, né? Ele vem ali por causa da cultura. Então, para mim, é uma das coisas mais difíceis, o Rico consegue montar isso aqui. Rico, eu vou colocar, não está falhando, eu vou tirar do Wi-Fi. Tá bom. Eu vou tirar do. O meu está no Wi-Fi, deixa eu colocar no 4G, talvez ele melhore. Opa! Foi? Bom, acho que agora está no 4G melhor. Rico, por favor, fala um pouquinho, até eu já falei de você, que parece que eu fico te enaltecendo aqui, mas é porque eu te conheço já bem. Fala um pouquinho aí da estrutura, né? De quanto tempo aí você já. Eu tô com Legal. meu filho, daqui a pouco você escutar um choro aqui, é do Martim, tá? Vai atender, cara. A minha babá tá aqui, mas é que às vezes ele tá na horinha do sono dele aqui. Lógico. Eu tô em casa aqui. Ô, Rico, fala um pouquinho aí um pouquinho só dessa sua experiência, obviamente, com equipes comerciais, né? Fala pra gente, pra quem não te conhece ainda. Boa. Na verdade, eu vou dar um pouquinho do meu background aí. Olha só, eu comecei minha carreira profissional como desenvolvedor de sistemas. Cara, década de 90, ali final da década de 90. E só em 2004, depois de passar por muita coisa como desenvolvedor, virei consultor de negócios, trabalhei na Accenture, foi meu último emprego formal. Aí eu fui empreender. E aí quando eu comecei a empreender, é muito louco porque eu comecei uma empresa em 2004. Ano que vem essa empresa completa já seus 20 anos, olha só. O que no Brasil é um negócio absurdo, né? Pelo amor de Porque Deus. uma empresa perpetuar 20 anos é bastante tempo. E aí o que aconteceu foi que em 2004, quando eu me deparei ali para empreender, eu percebi que eu tinha que ser gestor de pessoas, eu tinha que ser vendedor, eu tinha que ser o contador, eu tinha que ser o financeiro da empresa, eu tinha que ser o cara do projeto. Então, você começa a descobrir que você tem que ser um pouco de tudo, porque não tinha investimento naquela época também. Então, eu e meus sócios, naquele momento, nós começamos a empresa do zero, com pouco dinheiro, na verdade, e a gente tinha que fazer ela sobreviver e vender, né? Então, você deixa aquele teu posto que, de certa forma, traz um pouco mais de segurança, que é estar dentro de uma organização grande para poder empreender. E ali eu comecei a empreender, cara, você tem que fazer, porque se você não fizer, você não tem como pagar a conta, você não tem como colocar dinheiro em casa. Ferrou. Não tem ninguém para segurar o rodeio para você, né? Você não Exato. faz, não tem ninguém para cobrir a sua, né? E eu posso falar que eu fui muito abençoado, porque eu acabei cruzando com pessoas excelentes ao longo do caminho todo. Você é um dos caras, pô, sensacional e tudo mais. Cara, tem um histórico também, pô, invejável, principalmente em vendas, né, Concer? Mas, pô, tu é empreendedor também, então não podemos esquecer que o Concer aqui, ele fala muito de vendas, 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 mas o Concer é um baita de um empreendedor aqui também. E o que aconteceu foi que, pô, conhecendo essas pessoas e descobrindo caminhos, eu primeiro, naquele momento, foi mais ou menos ali 2000, 2004, quando a gente montou a empresa, eu fui de uma forma muito orgânica vender, sem preparação, né? E lógico que eu tinha um sonho muito grande, então eu conseguia, através da comunicação, sabe, convencer muito as pessoas. Mas eu não tinha técnica de vendas, não tinha absolutamente nada. Vendas, naquele momento, eu achava que vendas era um negócio que era movido a talento, olha só, né? Eu falei, caracas, eu preciso desenvolver esse talento. Eu mal sabia que vendas é pura matemática no final do dia, cara, com muita disciplina, né? E eu fui aprender isso trabalhando com um dos maiores fabricantes de softwares do mundo, que a gente acabou representando aqui no Brasil, representa até hoje nessa empresa,
que é a SAP, e a SAP tinha uma academia para formar em marketing e vendas, né? E aí eu falei, caracas, não é que isso daqui tem processo? E eu gosto muito dessa questão de entender muito de processo. E comecei a trabalhar muito assim, isso foi mais ou menos 2006, 2007. Trabalhar de uma forma muito mais disciplinada, muito mais estruturada. Foi excelente. E de lá para cá, assim, N desafios, porque no final das contas você tem processo, você tem um método, você sabe onde você quer chegar, mas o componente que dá a combustão principal de todo esse negócio são pessoas. E a gente sabe que se elas não estiverem muito bem alinhadas e compradas ali na tua visão, meu amigo, tu não vai a lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Então eu posso dizer que durante minha vida empreendedora, meu maior desafio sempre esteve relacionado a formar times de alta performance, a pessoas, né? Então acho que isso daí sempre foi o meu grande ponto. E aí, bom, a primeira pergunta é justamente sobre isso, né? A gente fala muito sobre montar equipes. Até eu queria entender quem daqui que está com a gente, né, na live, pensa, imagina, enfim, talvez não num plano de curto prazo, mas de médio a longo prazo, imagina ou tem o desejo de empreender. Então, quem tiver, coloca eu aqui, que eu já vou saber quantas pessoas daqui da nossa live têm o desejo de empreender, de ter um negócio, e obviamente isso vai pedir equipes, né? Vai pedir a montagem de uma equipe. Então, só para eu saber quantas pessoas daqui, escreve eu, quem tem aí o desejo de empreender, seja em curto, médio ou longo prazo, né? Só para saber, galera. Aí, ó, bastante gente. É Galera, verdade, hein? quem aqui ainda não empreende, o que vocês vão ter aqui nessa Masterclass? Por isso que anota aí, vamos fazer passo a passo. É justamente sobre os principais desafios que você tem quando você começa a empreender. Coisas que você só vai aprender a hora que você abrir o seu negócio, a hora que você abrir a sua empresa. E aí, meu amigo, às vezes pode custar muito dinheiro, tempo ou a própria empresa. Então, primeira pergunta, Rick, que eu coloquei aqui, você deu a deixa aqui, que é com relação à alta performance. Alta performance é um termo meio que subjetivo, né? A pergunta é, primeiro, o que é uma equipe de alta performance? Então, o que é uma equipe de alta performance, na sua opinião? Para mim, assim, uma equipe de alta performance é aquela equipe que a gente já conseguiu chegar no melhor do melhor, destravando N camadas aqui anteriores para extrair o melhor de cada um dos profissionais que tem lá, né? Então, geralmente são esses profissionais, onde a gente já destravou fases anteriores ali do desenvolvimento deles, e eles estão extraindo o melhor do melhor, dando o melhor que eles podem. São esses profissionais que geralmente batem meta de uma forma consistente, ultrapassam a meta e tudo mais. Então, uma equipe de alta performance, no meu olhar, está muito relacionado a conseguimos chegar num nível onde questões muito básicas e intermediárias já foram eliminadas do meio do caminho e agora a gente está num processo de refinamento muito pequeno, extraindo o melhor de cada um desses profissionais. Então, assim, performance, você fala assim, porra, é fazer de uma forma mais leve aquilo que é pesado de ser feito, entregando grandes resultados, né? Então, acho que isso traduz um pouco aí do que é a performance e uma equipe de alta performance. E para começar a montar essa equipe, óbvio que todo mundo pretende aqui, né? O Alvin está colocando aqui, né? O que é, achei bem legal. Quais são as definições de alta performance, né? Em geral, muda um pouco, mas a visão, acho que de quase todo mundo que está aqui é a mesma que a sua, Igor. Qual é o grande desafio? Afinal, todo mundo busca, mas a gente sabe que é uma fatia muito pequena de empresas que têm equipe de alta performance, que rodam, né? Eu acho que essa sua definição, para mim, eu nunca tinha escutado, mas para mim essa talvez seja uma das melhores, que é quando você não precisa ficar voltando em questões básicas e média. Eu acho que essa definição é muito legal de alta performance. Como que você começa a montar? Eu sei que leva um tempo, mas a gente vai falar inclusive sobre isso, né? Como que você acelera? Mas como que inicia montar uma equipe dessa? Qual a principal dificuldade? Para onde você tem que olhar para buscar boas pessoas na equipe, Eurico? No final das contas, acho que o que você precisa como gestor no primeiro momento é trazer as pessoas que estejam alinhadas com as suas crenças. Acho que esse daqui é um primeiro momento, né? Por quê? Porque se não tiver um alinhamento muito forte com as suas crenças, você vai se poupar de falar algumas coisas com essa pessoa para não acabar ferindo elas, né? Então, o alinhamento de crença, ele é como se fosse assim, pavimentar uma pista de comunicação entre as pessoas. Esse aqui eu acho que é um grande ponto. Quando você não tem isso, a comunicação fica truncada.
as pessoas começam a fazer uma comunicação mais velada, sabe? Assim, que não diz tudo o que deveria dizer. E aí começa o grande problema de equipes que não performam, né? Ô, Ou Rico, e no seja, seu não caso, tem deixa uma eu fazer uma pergunta. transparência. E no seu caso, quando a gente fala de alinhamento de crença, o que, que você, quando vai contratar, quais são os alinhamentos que você inicia? É uma das primeiras coisas que você olha na pessoa, é isso? Total, total, E o Concer. que, que É assim, no seu ponto, quais são as crenças quando o rico vai contratar? nós temos algumas aqui, principalmente olhando para vendas, né? Nós queremos pessoas extremamente curiosas, porque uma pessoa que é curiosa, ela está constantemente atrás de informações. A gente tem que contratar em vendas uma pessoa que tenha ambição, né? Então ela quer sair daquele estado que ela se encontra e ir para algum outro lugar melhor. Dinheiro, morar, ter alguma outra coisa, ela tem uma ambição muito clara, tem fome. A gente costuma falar assim, a gente precisa encontrar pessoas que têm fome, vontade de verdade ali no negócio, né? Então esses daqui são dois pontos que a gente acaba trazendo. Sem sombra de dúvida, eu acho que entram algumas questões mais elementares aqui que vai acabar caindo com todo mundo, sobre ética, e tudo mais. Aqui na Octa, especificamente na Octa, a gente em vendas joga muito junto. Então, é uma pessoa que tem que ter um alinhamento de coletivo. Tudo bem, a gente sabe que no final do dia ali o front é o vendedor está na frente do cliente, mas a gente tem que saber jogar como um time, né? Então aconteceu de muitas vezes aqui no final de mês um vendedor tá para bater uma meta, mas ainda não bateu, o outro vendedor ajuda ele para que ele consiga chegar na meta, porque é o coletivo que no final que importa, né? Então a gente olha muito para essa questão. Então tem que ser uma pessoa que saiba lidar muito com esse coletivo. Uma outra questão, a gente fala com uma crença muito importante, é a mentalidade de aprendiz, né? Então, vendedor que entra aqui e acha que ele já é a última bolacha do pacote, cara, tá ferrado, não vai durar nada, tá? Não vai durar nada. Por que que não vai durar nada? Porque a gente tem uma certa, não humildade, mas a gente precisa se colocar numa posição de aprendiz para não negar nenhum tipo de aprendizado que venha. Então, saber ouvir é muito importante. Eu vejo muitas vezes vendedores mais experientes que acabam adentrando em times de vendas, acabam cometendo um baita de um erro porque ele já sabe tudo. Muitas vezes aconteceu aqui conosco, inclusive, de coordenadores chegarem para vendedores aqui, de tentar dar um caminho das pedras para mostrar um caminho diferente a ser feito, e o vendedor falar, não, isso daí eu já fiz, isso daí eu já sei e eu quero mal escuta. Então aí você já começa a pegar grandes problemas, porque pô, um vendedor que não sabe realmente ouvir, né, ali já é um problema. E o outro ponto, achar que ele é o dono da verdade, isso é um negócio que não funciona aqui dentro da nossa estrutura. Então acho que são algumas crenças aqui em vendas que nós acreditamos muito que precisam ter esses componentes para a gente conseguir formatar um time de alta performance. E com o vendedor, né, Rico, é um pouquinho desafiador, porque em geral, e isso é bom por um lado, é só a dosagem, o vendedor em geral tem a questão do ego um pouco mais. Ele é um Tem. pouquinho maior do que outros setores, e faz parte, né? Eu falo isso, né? O vendedor tem que realmente ter o ego um pouco acima, assim, porque essa questão, o ego acima, ele faz com que a pessoa se irrite demais, por exemplo, diante de uma derrota. Né? Ele faz com que a pessoa fique mais inconformada do que as outras. Então, isso é bom. Mas essa dose, com relação ao aprendizado, o Rico falou aqui, é um desafio. Eu acredito que você, que é gerente, deva concordar aí 100% com o Rico. É um pouco mais desafiador com o pessoal de vendas, que eles têm essa dificuldade mesmo. E para mim, o Rico, inclusive, tem um recorte nosso, né, do podcast que eu fiz lá com o Ricardo Nunes, né? Justamente falando isso. Qual é o perfil? Cara, curioso. Primeira coisa, curioso. O curioso ele procura, ele bate na porta, ele vai no YouTube, ele pergunta pro gerente, ele vai buscar um outro É isso. vendedor, né? Ele fica inconformado. Então, para mim, a primeira característica realmente é curiosidade. O Rico, eu ia fazer essa pergunta, a Jamila Você falou só para complementar, por você favor, falou por o favor. último que você falou agora, é um dos mais importantes que eu acabei não citando, que é o inconformado, né? Então a gente acaba trazendo um quê da ambição muito pelo sentido do inconformado. É o cara que, assim, sempre dá para fazer alguma coisa melhor do que ele está fazendo agora, sempre dá para estar numa posição melhor do que ele está agora, sempre dá para oferecer algo melhor para o cliente do que eu estou oferecendo agora. Então esse é o tipo de vendedor que a gente busca.
E às vezes escutar não é nem aprender alguma coisa nova, né, ô Rico? É sob um olhar novo. Total. Quem tá de fora e é especialista, porque não adianta você pegar a opinião de quem está de fora e que não entende do negócio. Mas um gestor, por exemplo, né, quando você escuta de um gestor que tem o mesmo interesse que você, né, que é fazer a empresa crescer, ter mais resultado, um olhar de fora só. Um olhar de fora pode mudar. Eu vou dar um exemplo clássico, né? A gente estava fazendo a nossa reunião de BP e a gente chamou o Rico para participar lá com a gente, para levar uns pontos, fazer umas perguntas para a gente. A gente levou ele para fazer pergunta. Pô, e a parte dele ali fez a gente rever metade das coisas que a gente imaginava, fritou muito a nossa cabeça, tomamos decisões muito grandes, justamente porque o Rico, que é um cara que entende muito empreendedorismo, chegou lá, fez 3, 4 perguntas para a gente. Aquilo ali já refez o nosso negócio. Uma outra visão, nada que a gente já não conhecesse, mas a pergunta que ele fez a gente rever a maneira que a gente estava executando. Ô Rico, eu ia fazer a pergunta que a Jamila fez, né? Que é uma das coisas que a gente também busca aqui, que é a questão do inconformado, do pessoa com desejo. Ela falou, mas como que a gente identifica essa fome e desejo nas pessoas no processo de recrutamento de seleção? Eu acho que, assim, no processo, primeiro em vendas tem um grande problema. A gente vai entrevistar um vendedor. Se ele já for um bom vendedor, ele vai estar se vendendo ali com toda certeza, né? O vendedor que é bom já está se vendendo durante o processo seletivo. Mas isso é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Por isso que entram algumas validações ao longo do processo seletivo que valem a pena serem colocadas para você testar mesmo a pessoa. Por exemplo, a gente estava falando de ser curioso, mente de aprendiz, né? Tá sempre aberto a novos aprendizados. Geralmente, se você perguntar para 99%, você vai obter 99% de resposta de vendas. Cara, que livro que você está lendo? Você gosta de ler? Geralmente as pessoas vão falar o quê? 99% das vezes, sim, não, eu gosto de ler. Aí você vai falar, tá, que livro você está lendo? Né? Ah, livro tal, e Aí livro tal, e essa livro segunda já tal. pega, né? A segunda já pega. Então, mas ainda assim, eu vou te falar que, putz, eu tenho histórias sensacionais relacionadas a entrevistas. Um deles eu até contratei pela cara de pau que o cara teve, cara. Mas beleza. Esse cara tem que estar aqui, esse cara tem que estar aqui, né? Pois é, cara, porque o que acontece, né? Tá, que livro que você tá lendo? Daí deu o nome, aí falou o nome do livro, Receita Previsível. Eu falei, cara, que legal. Um livro que eu li também. Qual foi o grande aprendizado que você tirou desse livro e que você está aplicando hoje? Porque daí eu já estou testando algumas outras coisas, né? Então, o cara acabou trazendo ali qual é o aprendizado, o cara começou a se enrolar. Não, porque o livro mostra como vender melhor e a gente tal. Eu falei, não, tudo bem, mas cara, qual é o grande aprendizado, né? E o que você está aplicando hoje no teu trabalho? Cara, essa pergunta acabou desmoronando ali a pessoa e o mais engraçado que aconteceu é que o cara ficou tão desconfortável que ele falou, tá bom. Bateu assim na mesa, tá bom. Cara, eu não li esse livro. Aí ele jogou, foi sincerão, eu não li esse livro, estava aqui tentando mostrar alguma coisa para você que eu queria ser agradável, essa vaga de emprego é muito importante para mim. Eu falei, putz, cara, entendi. Né? Então, isso daí é um ponto que às vezes a gente conduzindo um processo seletivo acaba ali mostrando um pouco da pessoa. Em relação a desejo, né, de ambição, da gente conseguir monitorar isso, são algumas perguntas também que a gente acaba colocando ali, que a gente consegue obter se a pessoa realmente quer dar um próximo passo. E aí é perguntar o que a pessoa... Bom, primeiro, onde que ela quer chegar? Porque a hora que você perguntar onde que ela quer chegar, o que ela quer mudar na vida dela, já é algo um pouco desconfortável. Então, onde você quer chegar? O que você quer mudar na tua vida hoje? Né? Para onde você quer ir como pessoa? E aí, eu já tive casos aqui mesmo na empresa de vendedores colocarem que, putz, não, tá tudo bem aqui onde eu tô, é que, putz, eu vou casar e preciso trabalhar porque meu marido. Eu falei, ih, caracas, aqui já tem um ponto que fala, pô, a pessoa, ela não quer mudar de vida, ela quer se acomodar, ela quer ficar quietinha num lugar. Isso, para nossa estrutura de time, não funciona, Exatamente. cara. Não funciona, não funciona, né? Então, não que a pessoa, puta, tá errada disso, ela que vai seguir os sonhos dela, mas aqui dentro não vai funcionar, porque a gente vai cobrar ambição, a gente quer realmente Não é a pessoas cultura, né? com Não é a fome, cultura. né? Então, a gente acaba buscando muito esse próximo passo que a pessoa quer dar, se ela pudesse mudar alguma coisa na vida dela hoje, o que ela mudaria, né? Para Boa. começar a entender um pouco das questões pessoais dela, porque é isso que vai ser a grande combustão ali no negócio, Rico, tá?
entender um pouquinho também, acho que do passado, né? Como é que ela fez essa jornada, como que Perfeito. foi o crescimento também, né? Às vezes dela, se ela foi subindo de cargo, acho que os próprios cursos, né? Geralmente a gente também olha muito aqui o que a pessoa fez de uma pessoa geralmente incomodada, curiosa, é uma pessoa que fez, né? Ela busca informação, então geralmente faz cursos. Quem está no início da carreira, os diplomas, né? As certificações são importantes, né, Rico? Porque a pessoa é uma Perfeito, maneira de cara. demonstrar que ela está evoluindo. Acho que um pouquinho do passado também fala sobre o presente e o futuro, né? Perfeito, perfeito. Concordo 200 nisso daí. Faz todo sentido, Concer. Tem que explorar isso também. O Rico, e outra coisa que foi uma pergunta legal aqui, que até quem fez foi o Henrique Kanner, ele fez aqui, que é o seguinte, pô, como é que. E aí vai muito alinhado com outra pergunta que eu tenho. Legal, montamos a equipe ali de alta performance, conseguimos buscar, mas como manter essa equipe produzindo ali em alta performance durante. Que está muito alinhado aqui, mais ou menos, como que deve ser a rotina ali, né, da gestão com a equipe para manter essa alta performance durante muito tempo e não aconteceu o que acontece na maioria das empresas, né, Rio? Que é a falta de previsibilidade e oscilação de resultado. Perfeito. Cara, primeiro o Concer, falar do Henrique, que mandou a pergunta, grande camarada. Cara, esse aí é um dos magos aí do Growth também, cara. Esse Ah, cara que animal. arrebenta, viu? Que Esse cara legal. arrebenta. Então, Henrique, colocar aqui para você, eu vou dar um passo antes, tá? Eu vou dar um passo antes para a gente poder fazer aqui de uma forma um pouquinho mais estruturada e responder essa pergunta do Henrique, que é como que a gente mantém consistência em alta performance. Acho que o primeiro ponto, se a gente der um passo anterior a tudo, né? Primeira coisa, eu como gestor, imagina que eu estou entrando numa empresa ou que eu já estou lá há um bom tempo, a primeira coisa eu preciso é tirar um diagnóstico, né? Por quê? Porque muitas coisas que talvez sejam feitas hoje na empresa são heranças que ela teve ali do passado dela e vieram se acumulando. O grande ponto é, as pessoas, você já deve ter ouvido várias vezes aí nos seus clubes, no ASV e tudo mais, mas sempre foi assim, sempre foi assim. O sempre foi assim é um juros composto extremamente perigoso para a empresa, tá? Porque ele vai te cobrar uma conta lá no final muito grande. E às vezes as equipes acabam não performando porque sempre foi assim, tá ali no meio. Então, a primeira coisa que eu diria para gestores, né, empreendedores, gestores, é eles trabalharem com uma matriz muito simples para tirar um diagnóstico da operação. Tá? Então, eles precisam ser muito honestos, acho que a gente até falou disso aqui em algum momento, mas eles precisam ser muito honestos em preencher esse quadrante. O quadrante ele é composto por eliminar, então ele precisa de fato buscar pontos que ele vai eliminar da operação. Como que eu sei isso? São pontos que são feitos pelo time ou que existem ali na estrutura, no processo e tudo mais, que não geram valor algum. É apenas uma burocracia pura colocada no negócio, é apenas trabalho. Então não tem geração de valor nem para a empresa, nem para o colaborador e nem para o cliente. Quando eu tenho esse caso aqui que não gera valor para nenhuma das pontas, eu tenho que eliminar. Então nesse quadrante eu vou preenchendo ali esses pontos para ficar muito claro o que eu tenho que tirar da minha operação. Você concorda que no momento que eu começo a tornar ela mais leve, eu começo a ganhar um pouco mais de força? Então, Você legal. não precisa nem melhorar, né, Rick? Você não É, precisa nem buscar melhorar. Você só deixa menos pior, né, a operação. é isso, É isso eu aí. tiro coisas, né? Então eu estou subtraindo aqui. O outro ponto da segunda parte do quadrante é o que eu vou reduzir, né? Então o que eu tenho que reduzir? Tenho que reduzir, dá para reduzir esse processo, dá para reduzir esse tamanho de proposta, essa estimativa, dá para reduzir o tempo de orçamento, dá para reduzir uma série de coisas que eu vou colocando aqui que eu consigo reduzir e eu vou listar esses pontos. Então não vou eliminar por completo, mas eu consigo deixar ele menor. Tudo isso para quê? Esses dois primeiros quadrantes para liberar força, que aí a gente vai aplicar no segundo quadrante. O segundo quadrante ele está relacionado à expansão. Então, aquilo que eu preciso expandir, eu falo, cara, isso aqui é muito bom. Se a gente fizesse mais disso, cara, seria muito melhor. Então, eu listando esses pontos, eu acabo trazendo mais valor para a mesa daquilo que já existe na minha operação. Então, eu vejo que tem coisas muito boas que geram valor, seja para qualquer uma dessas partes que eu falei, seja para o cliente, para a empresa ou para o próprio colaborador, mas a gente vai olhar aquilo que realmente ele pode gerar mais valor e eu vou turbinar ele. E o último ponto, Concer, é o criar. Então, aí sim eu chego no último ponto que eu falo assim, cara, eu vou criar.
Então agora eu vou colocar coisas novas aqui dentro para gerar um valor adicional. Por que eu estou falando isso? Se você perceber, as duas primeiras partes desse quadrante é para você liberar energia para você poder investir com o mesmo time, cara, em outras coisas, né? Para potencializar aquilo que gera valor. Isso daqui é meio Eficiência, que né? você está... Eficiência. Isso daqui está relacionado a você... É muito parecido com... De tempos em tempos você precisa ir lá no teu guarda-roupa, tirar umas roupas velhas, cara, para liberar espaço, para estar mais organizado, para você ganhar tempo, para você... É a mesma coisa, é a mesma lógica. E o que acontece muito com as empresas e gestores é que eles acabam não revisitando mais os pontos anteriores que eles foram fazendo e estão ali no sempre foi assim, sempre foi assim. Cara, e isso é uma treta porque é o juros composto. Isso aqui é o que vai tirar eficiência como empresa. Então, um bom gestor, ele de tempos em tempos, uma vez por ano, duas vezes por ano, ele vai revisitar com essa ótica desse quadrante tudo o que está acontecendo na operação dele, com os seus colaboradores, processos, ferramentas e tudo mais. Porque aqui vão surgir boas oportunidades. Você pode ter certeza. Então, respondendo um pedaço da pergunta ali do Kanner, na verdade, eu acho que entra um papel do gestor, está sempre diagnosticando, sempre procurando brechas para melhorar a eficiência, eliminando aquilo que não gera valor e potencializando e criando coisas que geram valor. Esse aqui é o primeiro passo. Né? O outro passo, eu acho que entra muito a questão de comunicação. E aí é um ponto que gestores também acabam errando por demais, assim, erram muito, tá? Comunicação, quando eu falo comunicação, quer dizer alinhamento. Alinhamento. Aconteceu já aqui na Octa, acontece, vira e mexe, a gente tem que voltar nesse tema, e nas outras empresas que eu passei também, tem que voltar, assim, tinha que voltar sempre nesse tema, porque a comunicação ela tem que ser constante. Cara, qual que é a meta? Qual que é a tua meta, né? Então, você pega um coordenador, um gerente, você fala assim, qual é o objetivo do teu time? Qual é o objetivo do teu time? E ele fala, não, o objetivo é vender tanto, tal, não sei o quê. Ok, a venda é o seu objetivo principal, tá aqui, trazer dinheiro para a empresa. Você tem uma meta de 100 mil reais no mês. Legal. E para você fazer isso, o que você precisa fazer? Aí começam os pererecos. Por quê? Bom, primeiro, muitas vezes, o time não é comunicado de uma maneira suficiente. É feito um kickoff no começo do ano, coloca uma meta macro para a empresa e deixa o resto tocar, né? Deixa o tempo resolver. Tá errado. E tá errado. O outro ponto é, quando eu como gestor, comunico uma meta principal, que é trazer 100 mil reais de vendas, cara, que aquele ali é o nosso objetivo, e eu não trabalho nas metas secundárias, com toda certeza eu vou chegar a cada final de mês surpreendido por não ter entregue o resultado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que quebrar uma meta principal em várias metas secundárias. As metas secundárias são aquelas que vão mostrar para você que as coisas estão em progresso, que a tua operação está progredindo de uma forma correta para chegar no final do mês e atingir aquele determinado resultado. São E aí eu metas posso ter secundárias, é isso, é isso. são metas secundárias. Aí eu posso ter N, né? Eu posso ter quantidade de agendamentos feitos num dia, quantidade Olha que de fantástico. ligações, cara, quantidade de leads que estão entrando numa etapa de fechamento. Eu posso criar algumas aqui daquilo que fizer o melhor sentido para a minha operação de vendas. Mas o grande ponto, eu preciso ter esse controle. Por quê? Porque eu vou olhar para o meu time, para cada um do meu time, se eles estão em progresso, para não ser surpreendido no final do mês. Então, as metas secundárias, elas funcionam muito como um instrumento para o gestor para conseguir antecipar eventuais problemas e ele colocar isso numa rota correta para realinhar, para atingir o resultado. Se eu só ficar esperando a receita no final do ano, que a gente fala assim, é o go horse, taca pau, vambora, ou no final do mês, ou no final do trimestre, só esperar essa receita lá, cara, eu vou ser surpreendido porque eu não tenho controle do que leva à receita. Isso aqui é um baita de um problema em vendas. E Então, é o quando que a gente fala acontece de... na maioria das vezes, né? Na maioria das empresas Sim, acontece isso. sim, É dia 29, 30 ali que é o desespero, porque perfeito, não tinha, claro, as secundárias e não estava comunicando, né? Dois fatores. perfeito. Então, esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar no teu limite. Cara, ô Concer, as pessoas ficam doentes? As pessoas têm problema durante o mês? As pessoas têm que tirar férias? Ou Tem.
o que eu vejo muito assim de gestores, eles acabam falando assim, olha, a meta é 100 mil. E a capacidade total do time inteiro batendo meta é 100 mil. Então o cara trabalha extremamente justo, né? Cara, 100 mil para 100 mil. Caraca, está errado. Porque as pessoas ficam doentes, tiram férias, elas, cara, têm problemas ao Tem longo do dia ruim. caminho. Tem dia ruim, cara, tem. O cara não acordou bem, não vai desempenhar bem durante 2 dias. Isso é plausível, né? Então, quando eu olho para esse tipo de coisa, eu falo assim, cara, tem um erro de mensurar a tua capacidade de entrega. Porque geralmente, nos planejamentos de vendas, a gente deveria considerar ali algo em torno de 80% Boa. da capacidade. Então, É se muito meu importante. time é capaz de fazer, batendo meta, todo mundo batendo meta, fazer 100 mil reais, na verdade, o que eu deveria considerar para o meu planejamento é 80 mil reais, não 100 mil Fantástico. reais. Tá? Fantástico. Isso, Fantástico. isso aqui me dá uma previsibilidade, né? Então, putz, beleza, eu, na eventualidade de uma pessoa ou outra flutuar ao longo do mês ali, eu vou conseguir chegar nesse número, porque eu previ isso já no meu planejamento, então tem que ter um planejamento muito bem feito nesse sentido. Mas tem um ponto por trás disso que eu diria que é justamente a eficiência, né? Porque quando eu começo a entender a produção do meu time, eu consigo trabalhar com esse elemento no final para quê? Para fazer com que as pessoas produzam mais. Então, muitas vezes, eu olho para a capacidade do meu time atual, é fazer 80 mil. Mas se eu tirar processos, eliminar N coisas do caminho, talvez a capacidade desse meu time de entregar fosse 120 mil. E aí sim, eu tirando uns 20%, eu chegaria nos 100 mil reais com o mesmo time, desde que eu trabalhe com muita eficiência no negócio. Então, cara, assim, são, são, são pequenos ajustes, são coisas ali que a gente precisa observar ao longo do caminho para conseguir realmente entregar um número de uma forma consistente mês contra mês. E, só para completar esse último ponto, se por acaso todo mundo performar muito bem ainda ao longo do mês, e o meu planejamento previa 80 mil reais, como eu falei, no final do dia, se todo mundo desempenhar e eu tiver a presença de todo mundo, eu vou acabar fazendo uma super meta em cima daquilo que eu tinha planejado. Né? Então, eu diria que parte de um planejamento muito bem estruturado, você precisa ter um planejamento muito bem estruturado, entender a real capacidade de entrega do teu time para fazer esse planejamento, trabalhar muito com uma questão de eficiência operacional em vendas, eliminando, de novo, coisas que não geram valor ao longo do caminho. E o último ponto são os rituais que vão apoiar dia após dia esse negócio, porque é aí que vem a E consistência, cara. É aí que é vem a essa que é a minha consistência. pergunta, cara. Qual é essa rotina que vocês têm aí, que a gente vê claramente, né? Que a gestão nossa aqui roda certinho, justamente pelo ritual, pela rotina que tem. Né? Eu falo que eu faço uma analogia aqui, por favor, tá? Me entenda. Eu falo que vendedores são igual criança, né? Então, assim, eu tenho aqui, né, crianças, o Rick tem não tão crianças assim, mas quando eles estão no início, se você foge um pouco da rotina, a criança sente muito, ela pede para voltar para a rotina, né? E é saudável para as pessoas também. Com a equipe comercial é a mesma coisa. Então, qual é a rotina que o gestor comercial tem que ter, ou que vocês fazem aí, com a equipe para manter tudo isso alinhado, né? Cultura, números e essa comunicação que no final das contas, de novo, é um termo subjetivo. Por que eu estou repetindo? Porque às vezes as pessoas deixam de lado e para mim talvez seja um problema de 9 de cada 10 empresas, que é problema de comunicação. Né? O que está na cabeça do líder não é o que está dentro da cabeça do liderado. Qual que é essa rotina, Rico? Bom, aqui o que que nós fazemos, né? Como empresa, nós temos um ritual mensal, onde a gente faz uma reunião de um review rápido do mês anterior e as projeções para o mês seguinte. Isso a gente alinha a empresa toda, tá? Então, No primeiro dia todo útil do santo mês. mês, primeiro é toda primeira terça-feira útil de Legal. cada mês. Né? A gente colocou ali, Anota aí, galera. porque dá um tempinho na segunda-feira, se cair ali na segunda-feira, a gente consegue reunir o time para fazer um kickoff melhor numa terça-feira. Então a gente faz o kickoff mensal, sempre às terças-feiras, a primeira terça-feira útil de cada mês. Com Esse é o qual ponto. objetivo? O kickoff? Cara, qual que é o grande objetivo? Fazer um review rápido, olhar no que aconteceu no mês anterior, né? Então a gente olha muito rapidamente, porque já foi, né? Aqui já foi. Então eu não vou perder muito tempo
com o que já foi. Eu vou olhar agora o que vai ser, né? Então, e o que a gente vai fazer para aquilo acontecer. Então, o grande objetivo é garantir um alinhamento da empresa no geral em cima daquilo que a gente, dos caminhos que nós estamos tomando. Todos esses rituais que eu vou falar agora são grandes oportunidades de você reforçar a tua cultura. Então, por exemplo, no kickoff, que é esse que a gente faz, esse mensal, a gente traz os elementos de reconhecimento daquilo que foi muito bom no mês anterior. Em termos de esforço de equipe, em termos de, cara, realmente de superação, numa série de questões ali, a gente acaba trazendo as grandes comemorações dessas equipes. Por quê? Porque a gente está, no momento que eu estou reconhecendo essas pessoas, eu estou reforçando determinados comportamentos que eu quero dentro do time. Então eu tenho que reconhecer para dar o exemplo, falar, olha, essa pessoa aqui é foda por causa disso, disso, disso e disso. Quando eu faço isso, ela se torna exemplo para os demais, para reforçar os comportamentos que você busca dentro da tua operação. Então, todo ritual com a tua equipe é um bom momento para você fazer isso. Então, esse daí é o nosso mensal. Falando mais especificamente em vendas, a gente tem um kickoff específico para vendas. Então, esse sim acontece às segunda-feiras, toda primeira segunda-feira de cada mês, é um kickoff onde a gente, de novo, reconhece os batedores de meta, reconhece os times que fizeram, traz ali os principais desafios que foram apontados pelas equipes, cara, o que a gente enfrentou, e aí a gente olha o que a gente vai fazer dali para frente, né? Então, qual é o planejamento? Ali é um bom ponto para a gente garantir alinhamento com o. Então, ali é onde a gente alinha toda a equipe com todas as movimentações necessárias, pessoas que estão entrando, pessoas que estão saindo, mudanças de processo e tudo mais. A gente alinha nesse kickoff de vendas e, claro, como toda boa parte de vendas, a gente acaba dando aquela injeção de motivação, lógico, perseguindo ali tudo que a gente quer fazer como time, trazendo os recordes a serem quebrados, que estão à nossa frente. Então, esse aqui é o grande ponto, tá? Igor, em geral, kickoff, quanto tempo, no máximo? Não, 1 hora, cara. No máximo. 1 hora. 1 hora tem que ser assim, papum, extremamente objetivo, focar nos pontos ali de gerar valor. Eu falo, as reuniões Faça são uma caras para as pauta, empresas. né, Rico? Dá uma dica para o gestor, às vezes, né, o gestor, faça uma pauta para ser assertivo, né? Ah, puta, se você entrar despreparado para uma reunião, tu tá perdendo tempo. É teu tempo, tempo das pessoas que estão lá e tempo da empresa. Cara, assim, custa muito caro. Você pegar operações que tem ali, sei lá, você vai parar 50 vendedores, 100 vendedores. Cara, quanto custa uma reunião dessa para a empresa? Exatamente. Se eu não for muito assertivo, caracas, bicho, eu tô Tem que dar desperdiçando muito dinheiro. ROI, né? Tem que dar dar muito ROI. Tem que dar muito ROI. para a parada. Eu Hoje, vocês trabalham remoto, é híbrido, como funciona o modelo A de vocês? gente tá num remoto híbrido, tá? A gente tá voltando agora para o modelo híbrido, que é bem bacana. E, e esse é um Tem desafio. dias fixos para voltar? Oi? Tem dias fixos para... Ainda não, ainda não. A gente tem, por exemplo, hoje, segunda-feira, tem uma galera já aqui. Já vi que eles combinaram para vir aqui hoje. Cara, tá aqui uma galera de vendas no escritório. Mas como a gente passou, e aí alguns pontos, acho que para os gestores darem uma pensada, eu vou trazer um ponto de vista muito meu do que eu enxergo, tá, Consa? Cara, o que acontece? A gente, antes da pandemia, todo mundo trabalhava ali presencial, aqui na empresa, tá? Então, é um time que já sabia bater bola junto, cara. Jogava muito junto. Assim, jogava muito bem, tava azeitado. Quando entrou para a pandemia, o grande desafio era só buscar ali os rituais, a gente conseguir manter os rituais de vendas de uma forma remota. Mas é um time que se comunicava, jogava junto, já se conheciam e tudo mais. De lá para cá, o time vai mudando, né? Pessoas vão saindo, pessoas vão entrando, outros vão sendo promovidos, então muda muito a característica. No final das contas, o que acontece hoje, né? Que aí é um olhar nosso aqui sobre a pandemia e trabalho remoto. A gente está vendo muito a questão do time que não consegue mais jogar junto. Por quê? Porque entraram tantas pessoas novas na estrutura que elas não se conhecem e não sabiam de como que funcionava antes da pandemia. Elas não tiveram essa experiência aqui dentro. Então isso aqui é um puta de um atrito. Isso é um puta de um atrito. A gente começou a perceber o seguinte, principalmente para vendas. A gente sabe que colocar os vendedores numa sala gera um aprendizado coletivo gigantesco. Isso acelera o desenvolvimento dos vendedores. Mas muito.
E isso se perdeu. O time anterior tinha. O time que foi reciclado ao longo do tempo não tem mais. Então, como que eu recrio isso? A gente vai voltar para o híbrido. Híbrido por quê? Porque a gente quer promover esses encontros onde as pessoas vão se conhecer mais para acelerar o desenvolvimento desse time e principalmente saber jogar junto. Cara, isso aqui é o grande ponto. E isso já está dando um resultado muito bom para nós, tá? Lógico, você tem que ter controle pra caceta para fazer tudo isso, gerir remoto, cara, gerir mesmo presencial, tem que ter bastante controle. E a gente está nesse momento de refinamento de relacionamento humano, eu diria, tá? Isso daqui eu acho que é um grande ponto para a gente poder trabalhar o relacionamento humano do time, tá? Desafio imenso, acho que não só seu. Eu até queria saber a opinião da galera aqui. O que o pessoal prefere 100% remoto, o pessoal prefere híbrido? Escreve para mim aí quem prefere 100% remoto ou híbrido, né? Ou até, se você quiser colocar a terceira opção aqui, que é 100% presencial. Também tem gente que prefere. Coloca só para eu saber a opinião de vocês aqui. A gente tem algumas pesquisas, eu queria muito casar com a opinião de você que está me ouvindo aqui. O que você prefere? Prefiro remoto, híbrido ou presencial? Né? Perfeito. O Rick está colocando aqui opinião legal. Coloque para mim, olha lá, clima híbrido. A gente também está fazendo. E esse é um desafio, né, Rico? Assim, o híbrido, eu vejo porque, assim, meu esposo, por exemplo, eles têm no híbrido, mas tem dias fixos para o escritório. Pois é. Então, esse é um desenho, né? Ou o híbrido, mas a pessoa pode escolher quando quer para o escritório. Tem gente que, dependendo de quem do setor que é, por exemplo, o de vendas, é presencial. Eu vou ser bem sincero, tá, Rico? A gente trabalha no modelo remoto. E olha que eu sou um cara bem adaptável. Né? Você sabe muito bem o quanto que a gente mudou nos últimos anos. Sim, total. Mas eu ainda sinto uma falta do modelo da equipe de vendas ali na sala de guerra, sabe? É isso. Cara, a campanha, o número, aqueles R$ 100 pendurado na porta É para a isso. próxima hora, sabe? De É meta. isso. Cara, eu sino, bumbo, cara, eu sinto uma falta disso daí para buscar, porque, olha, e eu percebo que também, né? E a gente tenta conectar ao mesmo tempo que a gente tem hoje com tantas pessoas boas no Brasil inteiro, tem gente que eu vejo agora, né? A gente vai vivenciando, por exemplo, tem vendedores em crise que têm filho. Pô, às vezes você poder, depois de 1h30, 2 horas de porrada e tal, levantar e ali dar um beijo no filho que tem lá meses, às vezes, pô, e voltar, parece que recarrega energia, né? 10 minutos. Então, a gente fica meio nisso, né, cara? Cara, é difícil, acho que você falou muito bem aí. Eu acho que tem coisas que a gente não consegue replicar no remoto, tá? Vão ter coisas que a gente não vai conseguir replicar no remoto. E eu sinto a falta desse negócio também, dessa energia. No final das contas, se você tiver um dia ruim e você entrar num ambiente, cara, que te coloca pra cima, Isso daí, é isso daí. cara, é absurdo. Você é contaminado pela energia. Se você tá sozinho, né, e você tá num dia ruim, caracas, bicho, talvez vai ser muito difícil você conseguir sair daquela situação, tá? É difícil, Rico, você sozinho, exatamente, você tá mal, você tem uma tendência, em geral, normal, de buscar. Você escolhe música depressiva, É, você fica no ambiente mais, você não quer falar com outros, tal. Óbvio que tem a fase de respeitar, mas no momento em que você depende de resultado de outra pessoa, e às vezes é só um sentimento é, supérfluo. Claro, não estou falando exatamente da questão de doença, obviamente, às vezes a sim, pessoa sim. está mal, é algo fisiológico. Tirando isso, às vezes é uma percepção que a pessoa tem. Acordou meio ruim, tem uma discussãozinha no final da tarde, mas quando você vai para um ambiente, né, e você olha a pessoa indo para cima, a outra e tal, aquilo natural, aquele momento, além da pessoa tirar energia, é bom para ela também. Ela volta diferente, ela energiza-se, né, com outras pessoas. Eu gosto muito disso e talvez ainda eu acho que as empresas estão aprendendo, né, Rico? Todo mundo a lidar com essa. Qual a Total, melhor maneira, né, do híbrido, né? total. Porque nós vimos que talvez 100% presencial, Rico, também acho difícil, né, voltar especificamente. Agora, remoto 100%, também a pessoa está aprendendo a mexer nisso no híbrido, né? Eu acho isso também, Constante, de verdade. E eu acho que, assim, o remoto, ele acabou impondo alguns controles que você tem que ter, né? Seja híbrido ou remoto, você vai ter que ter controles adicionais ali.
Aí é onde acho que os sistemas acabam apoiando pra caramba, né? Então, falando em software, realmente para você saber o que está acontecendo na tua operação quando você não está com as pessoas próximas a você, isso ajuda muito. Complementando a questão dos rituais, a gente adaptou muitos rituais para o ambiente remoto. Então, nós temos hoje em vendas check-in, check-out todo dia com o time de vendas. Eu abro o dia fazendo ali um alinhamento rápido, entendendo como que foi o dia anterior, muito rapidamente, mas muito rápido, 15 minutos esse bate-papo. Um alinhamento do dia, dos principais objetivos, os vendedores, os pré-vendedores e tudo mais, eles acabam trazendo já as atividades que eles têm que desenvolver naquele dia. Então, eles falam, ó, hoje eu vou fazer tantas ligações, mover tantos negócios para cá, fazer isso, fazer assado. Ele coloca num canal nosso aqui, numa ferramenta que nós utilizamos, que é o Slack, eles colocam a sua própria meta, né, do dia em termos de atividades e tudo mais que ele vai desenvolver. Isso ele passa no check-in, no início da manhã. Isso a gente faz no check-in. E aí no check-out, a gente debulha para falar tudo que tem de ruim, tudo que deu de errado no dia. Por que que a gente... aí, só no seu caso, por exemplo, você tem uma equipe, quantos vendedores são? Ah, cara, hoje aqui deve estar uns 40, a equipe toda, uns E 40. aí cada coordenador ali responsável pela área faz com a sua equipe? Ou faz geral como se fosse... Cada coordenador. A gente montou como se fosse times, né? Então cada time tem um nome e ele sempre tem que ter o time ali, tá? Animal, beleza. E aí no final do dia a gente põe uma reunião que é o check-out para falar, putz, o que que deu errado no dia? Por que que a gente coloca no final sempre do dia atual, né? Porque é o momento de lavar a roupa suja ali. Também é uma reunião de 15 minutos, falar, ó, puta, cara, hoje eu não tava bem, cara, deu ruim, minha internet, não sei o quê. Tá, a gente mapeia tudo isso para quê? No dia seguinte, a gente não vai mais discutir problema. A gente vai entrar no check-in para falar como que a gente vai executar o dia atual com os aprendizados do dia anterior. Então, a ideia é você criar um sistema de aprendizado. O check-in, então, cara, é coisa positiva, é repassar as atividades, mensagem positiva. Legal, boa. 15 minutos de energia, põe o negócio e vamos embora. Né? Então, esse daí é um dos processos que apoia muito. A gente tem controlado digitalmente tudo isso, porque tem controle de todas as atividades, a gente sabe de todas as conversas que os vendedores têm com os clientes, seja em qualquer canal, seja telefone ou no WhatsApp, a gente tem esses controles justamente para poder apoiar o time para ter um desempenho melhor. O outro ponto, a gente tem reuniões individuais, né? Então a gente chama de one-on-one aqui. São reuniões para fazer um alinhamento muito mais da pessoa, entender ali as dificuldades dela. Então, o liderado, geralmente, é ele que traz a pauta. Fala, olha, cara, eu tô com dificuldade aqui, cara, não tô conseguindo performar, tem um negócio que tá me atrapalhando pra caramba, o que que você sugere? Tô pensando em estudar isso, minha mãe não sei o que lá. Cara, ele traz a pauta. Geralmente, a pauta desse one-on-one, dessa reunião individual com o liderado, ela ocorre semanalmente, né, com os coordenadores ali. E quem traz essa pauta é o próprio liderado, tá? É o próprio liderado. Aqui quanto tempo em geral, Vic? 1 hora também. 1 hora. Cara, eu sou doente por não ter reuniões longas, tá, Conselho? Aqui a gente não tem na empresa hoje nenhum ritual que passa de 1 hora. Na verdade, eu tenho só um, que eu me reúno com toda a liderança da empresa, com toda. Desde o coordenador, supervisor, gestor, head, diretor, todo mundo entra numa reunião, aí é 1 hora e meia, onde a gente faz um bate-papo muito sobre liderança, como tocar as coisas aqui dentro da empresa. Então, tá? um all hands. Não, o all hands a gente tem 1 hora, que aí é toda a empresa. O all hands vai 1 hora. Ah, tá. Essa é reunião de lideranças, então, que você está. Que aí eu faço a cada 15 dias. A cada 15 dias eu sento com a liderança. A reunião de liderança você faz a cada 15 dias. E o all hands você faz a cada quanto tempo? Uma vez? O all hands eu comecei a fazer uma vez a cada 15 dias também. Eu intercalo essas duas reuniões, tá? Ah, legal. Boa. Tá. Antes a gente fazia o all hands semanal. Daí eu falei, até para ter a pauta, para ter um negócio bem estruturadinho, a gente passou a fazer o all hands quinzenal. All hands, para quem não sabe, é uma reunião onde a gente coloca todas as pessoas, não é uma reunião obrigatória, mas é um momento muito bom para a gente poder alinhar também sobre o que está acontecendo dentro da empresa. A gente traz novidades de produto para apresentar em all hands, novidades das áreas. Então, é uma reunião bem legal, onde a gente também apresenta os novos colaboradores da empresa.
animal. Aí você faz a cada 15 dias para fazer um update aí das informações da empresa em geral, né, pra galera. Aí vai entra É. todo mundo, né? Todo mundo, e nós temos um canal onde as pessoas vão, ao longo desses 15 dias, até o dia da reunião, colocando suas dúvidas, perguntas que elas gostariam de ter respostas. Como a gente está aqui na live agora. A gente vira e mexe pergunta aqui, pô, manda pergunta, né? Lá na empresa a gente faz também. E às vezes vem até temas que o pessoal fala, porra, mas você não fica desconfortável? Eu falei, caracas, se tem uma dúvida, a gente tem que encarar e ir para frente. Lógico que eu vou ficar desconfortável, mas eu vou responder. Ponto final. É Cara, isso. essa talvez seja, esse talvez seja o principal benefício do All Hands, que é qualquer pessoa da empresa poder fazer a pergunta, né, ali pro É CEO, isso. pro cargo mais alto, inclusive qualquer pergunta mesmo, né? Inclusive perguntas que Qualquer. possam ser. É o que você fala, eu uso uma frase aqui: é melhor você lidar com algo desagradável que você tem controle do que você não lidar Não, com algo desagradável que você, né, que você não tem total. controle. Então é Total. muito melhor. E, cara, e pro clima, porque, gente, vamos lá. E, ó, parece muito simples o que o Rico falou, mas o que mais acontece por problemas de comunicação é a fofoca, ela parte porque não tem um local, um momento para se fazer isso. Fazer perguntas. E, galera, vamos ser sinceros. Perguntas constrangedoras, por exemplo, ou difíceis, né, como a gente fala, essas perguntas, elas não vão sumir se você não lidar com elas. Pelo contrário, elas vão ficar internamente e vão lá. Eu nunca vi fofoca para coisa boa. Não tem. Tipo assim, você viu, parece que o. Nossa, não sei, parece que o Rico fez alguma coisa, porque o Rico, ele tá tão mais bonito, ele tá tão mais cabelo. Não, nunca é. É sempre pro lado ruim. Cara, a empresa vai quebrar, o Rico vai separar. Sabe? É Lógico. sempre. A conversa, ela sempre vai para um lugar muito pior. A fofoca, ela É sempre isso aí. existe para um ambiente pior. Então, assim, essas conversas duras, né? Elas precisam acontecer e é muito melhor que você lide com elas. Inclusive, né, Rico? Eu já passei por várias aqui em All Hands que eu não sabia o que responder. E eu falei, olha, eu não tenho resposta para isso hoje. Eu posso te perguntar, ou eu não vou ter essa resposta nos próximos 30 dias, mas eu Exato. vou, prometo que... Então, assim, é muito melhor, pronto, acabou. Tá todo mundo lá, a fofoca morreu na base, né? Não tem mais conversa É paralela, veio isso. da sua boca. É isso. Então, aqui a gente, o pessoal na OSV, vocês ainda não, mas na OSV, todo mundo que entra ganha um livrinho bem pequenininho lá da Harvard Business Review, que chama Conversas Desafiadoras. Aquele Legal. livrinho bem gostoso, né? Um livrinho de letra grande, fininho, né? Então, mas ele é bem simples, mas muito prático sobre a importância de conversas desafiadoras dentro da empresa. Perfeito. Porque a gente toca aqui as reuniões. Então, todo mundo já sabe. E é mágico, a gente tem conversas duras, mas não tem conversa paralela, não tem assunto que não seja tratado no Hands. Não, perfeito, Constantino. Perfeito, cara. Né? Acho que É, isso é desconfortável, mas é fundamental. Porque no final do dia, como você falou, a fofoca vai discutir coisas ruins, vai falar da vida dos outros. E exatamente. o que a gente tem que incentivar na empresa é que seja falado, que as pessoas troquem ideias e não problemas, não fofoca, né? Então, a gente alinhando, sendo transparente, mantendo tudo às claras sempre, a gente incentiva com que as pessoas utilizem o tempo delas para investirem na troca de ideias e não na troca de informações não verdadeiras ali ou, cara, fofocas, né? O Henrique mandou algumas perguntas. Henrique, eu não sei qual efetivamente aqui, a última pergunta sua, mas tem uma aqui, um ponto que eu vou te chamar aqui. O Henrique já me deu uma ideia aqui em box. Vou chamar ele em box aqui depois. O Henrique, o cara é bom. Depois você me escreve qual que é a última pergunta, Henrique, que eu trago para. Ou se quiser colocar aqui, por favor, direto. Tá? Ó, o FD Malheiro falou que ó, hoje a equipe está híbrida, né, dele. Fizemos uma divisão semana de quem fica em casa e na empresa, está dando muito certo. Eu acho que o ideal é nesse desenho de híbrido, né, Rico, criar uma rotina também, né? Acho Tem que que não se ter. vai qualquer dia. Eu acho que até para a pessoa é boa criar uma rotina com a agenda dela pessoal, né? Acho que isso É. também acaba Aqui, sendo aqui não é solto o negócio, mas fica muito a cargo dos coordenadores, eles combinarem os dias ali tá, que cabe melhor para todo mundo, sabe? Então, assim, não é que toda legal. terça, quinta, sexta. Não, eles acabam combinando entre eles ao longo da semana para se encontrarem. Então, não fica um negócio aleatório. Isso é bem legal, cara, também, né? Cada equipe, porque eu acho que a grande riqueza que a gente fala de PDI, do plano de desenvolvimento individual, é olhar isso, né? E o grupo também. Então, às vezes É, tem grupo, equipe comercial. Tá, mas tem equipe comercial, os grupos são diferentes.
Eu acho isso muito legal, cara. O coordenador ficar a cargo, a empresa não ter que fazer para toda terça, né? Acho que o coordenador conseguir fazer isso, para mim, é o melhor cenário, Rico, também, né? Para mim é o melhor, Perfeito. cenário que tem. O Henrique colocou aqui, ó. Seria foda o intercâmbio de startups. Uma semana trabalhando em outras empresas e vendo a cultura deles. Melhor que MBA. Cara, Henrique, eu também acredito. Agora, eu acho que teria que pensar muito bem como que você colocaria, faria isso, porque você vai numa outra, você tem acesso a informações, É, né? Eu acho que seria, talvez, empresas parceiras dentro do onboarding, talvez, né? E que seria a ideia, pode ser, mas qual cultura você quer, né? Eu acho que seria legal como desenvolvimento individual, mas funcionário, não sei. O que você acha aí? eu acho que vocês lá no Sales, vocês fazem um negócio bacana, que no final das contas é expor um pouco da cultura das empresas, né? Então, vira e mexe, acho que todo mês, e aí você me confirma, todo mês vocês pegam um grupo de pessoas, de empresários ali, gestores, e levam para operações diferentes para conhecer um pouco de o que que essas empresas estão fazendo de bacana, né? Então, Exatamente. esse benchmark, né, que a gente fala, esse tour que você promove, eu acho que ele traz um pouco disso do que o Henrique comentou ali, né? Então, se a gente conseguisse rodar um pouco melhor, né, nas Estruturado, né? empresas, puta merda, cara. Eu vou te falar, Conster, eu acabei acelerando muito a Octadesk por conta de fazer isso, cara. Então, assim, foi fundamental ter visitado outras operações. A gente ia com um foco muito específico sempre. Ó, quero falar de marketing, quero falar de vendas, eu quero falar de produto, eu quero falar. E a gente procurava as empresas corretas para poder absorver um conhecimento. É, foi sensacional. Isso daí desenvolve, acelera muito o desenvolvimento, né? O Rico, tem um grupo, minha esposa participava de outra empresa quando ela trabalhava na Mondelez, que era um grupo só da área de RH, das 20 maiores empresas, 30 maiores empresas do Brasil, e eles faziam isso mensalmente, e assim, troca de boas práticas, cara, Pois absurdo, é, absurdo, pois é. absurdo, absurdo. O Henrique, nesse ponto você está cobertíssimo de razão, porque assim, eu lembro que a minha esposa voltava, passava um dia lá, cara, assim, eu conversava com ela, eu tinha um treinamento montado novo, sabe? Assim, É treinamento, isso. aqui eu já mudava um monte de. Cara, assim, imagino ela que vivenciava aquilo, realmente, assim, você come ali um tempo na curva de aprendizado imenso, É. discutindo isso com. É isso aí. É isso aí. Isso daí é uma boa ideia, hein, Consa? Isso daí Aqui, ó, o Henrique daria já para aqui, montar ó lá. alguma coisa, né? O Henrique já colocou aqui, ó. Olha lá. A última aqui, o último comentário. Tá um produto de fome para fontes com foco comum de ler. Boa, ô Henrique, de qualquer maneira, eu vou te chamar, Henrique. Eu quero. Você conseguiu usar muito bem o gatilho aqui da curiosidade. Eu vou te chamar depois em box, que eu quero entender ó, essa estratégia acho que dos stories ou da live que você colocou. Henrique, É obrigado isso. aí pela participação, cara. Henrique é porreta, cara. Né, isso é muito legal. Ou lideranças, né? Ou Alvin, liderança, você fazer reunião de lideranças é muito legal para trocar. E posso falar para você? Eu acho o seguinte, eu acho que você vê as boas práticas de grandes empresas acontece isso. Cara, cada um com a força da sua cultura. Para mim é igual você, para mim tá muito ali alinhado com treinar. Falar, mas se eu treinar, o cara não vai ficar melhor, não vai poder procurar. Cara, é muito melhor você, né? E vai que você não treina e as pessoas ficam, né? Aquela pergunta. Pois Eu é. acho que é da mesma maneira. É muito melhor você ter acesso a outras empresas. E eu acho que isso é um ponto, inclusive, se você dá de oportunidade para um funcionário ter acesso também a boas práticas de outras empresas, eu acho que é um puta de uma maneira de você criar cultura e reter as pessoas. Eu não acho que coloque em risco a pessoa querer trabalhar em outro lugar, não. Ó, eu já vou até fazer então um pedido para você, Consa. Vou aproveitar aqui, cara, na frente de todo mundo, vou fazer um pedido, cara. Ô, Henrique, eu A sou gente o montou. Liminha das lives. Ai, cara. Manda aí, Henrique. Eu vou Manda a fazer, ó, ideia. eu vou fazer um pedido. Nós montamos aqui um programa na Octa especial. A gente inaugurou ele 3 semanas atrás. 3 semanas atrás. É um programa chamado Rangers. Essa turma que vai entrar para um grupo extremamente seleto, onde eu vou fazer uma mentoria com esses vendedores uma vez por mês aqui dentro. São vendedores da Octa, vou fazer uma mentoria com eles uma vez por mês. Cara, assim, realmente para colocar essas pessoas num outro patamar.
E aí traz alguns benefícios também para participar desse grupo que a gente montou, desses Rangers. Que é o quê? Na verdade, a gente vai promover encontros com outras empresas, a gente vai levar em gravações de podcasts, a gente vai promover, cara, happy hour com pessoas relacionadas a vendas para acelerar quem está dentro desse grupo absurdamente, tá? E esse grupo, a gente fechou ele aqui para que fosse extremamente restrito. Realmente para batedores de meta que são consistentes e têm um alinhamento comportamental com aquilo que nós acreditamos. Nós temos só 3 pessoas ainda nesse grupo, ele vai evoluir, sem sombra de dúvida. A gente inaugurou ele agora, mas eu vou fazer um pedido já para você, que é, quando você for gravar ou for fazer alguma coisa lá com sales, eu poder levar essas pessoas para apresentar, enturmar elas ali e respirar um pouco, cara, disso daí, porque isso muda o jogo completamente. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Vou te passar depois a agenda dos podcasts lá, para a galera participar e estar lá com a gente lá e bater um papo também com os outros sócios. Pô, vai ser um prazer. Eu notei aqui 2 coisas bem legais também, inclusive para eu discutir com a minha rede de vendas aqui, porque esse é um projeto muito legal, Rico. Muito, muito legal, velho. Olha aí. Fortalecer, impulsionar, reconhecer os funcionários, cara. Que demais. Aí. Tá vendo o que eu faço? Já falei, eu faço essa live com o Rico, na verdade é para mim, não é para vocês. Vamos fazer bench aí, pô. Eu uso de mentoria para mim aqui, eu faço minhas perguntas e tal. Massa. Cara, algumas considerações finais para a gente poder encerrar? Passamos de 1 hora. Cara, eu acho assim, liderar e gerir, né, são 2 temas aí super importantes para a gente criar equipes de alta performance. A gente falou aqui um pouquinho de algumas coisas, né, sobre recrutamento, sobre desenvolvimento, sobre como que a gente acompanha, mas tem outras coisas. Tem o tal do quadrante que eu citei ali, a gente internamente batizou ele de quadrante mágico de Jobs, porque foi algo que o Steve Jobs utilizou para poder colocar a Apple no prumo em 97, né? É bem isso, do eliminar, do reduzir, do expandir e do criar. E tudo isso que a gente citou hoje aqui na live está no nosso canal lá na Octa, lá no Insta da Octa. Acho que já tem as matérias prontas lá, né? Então, quem tiver curiosidade, acho que esses temas e outros relacionados à gestão, a gente fez um evento em março que tem, acho que bastante cortes ali, com várias coisas legais sobre como fazer realmente gestão e criar equipes de alta performance eficientes. Como que você consegue potencializar o teu time para que ele consiga fazer mais com menos esforço. Né? Esse daqui acho que é um grande ponto. Tem. Então, se entrar lá no Insta da Octa, vocês vão ver o quadrante mágico de Jobs. Tem a regra do 70-20-10, cara, que é como gerir e o que eu tenho como gestor, o que eu tenho que olhar. Então, tem bastante dica lá que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma explorada, que faz sentido para tudo que nós falamos aqui hoje com o Sam. Eu acho que legal até para um próximo bate-papo a gente fazer esse o que o gestor tem que olhar, quais são os indicadores, né? Como cobrar. Eu acho que vai ser um puta de um assunto para o nosso próximo bate-papo, Henrique. Tem um ponto, cara, que eu tenho cobrado muito aqui internamente, os gestores, que são os acordos, cara. Esse aqui a gente deixa para a próxima, são os acordos. Como que eu crio acordos, tá? Então, como que eu torno a minha vida como gestor mais fácil e como que a pessoa do outro lado sabe o que ela não pode ferir de um acordo e nem eu, né? Então, assim, os acordos, eles funcionam muito bem para, de novo, né, aumentar a performance do time. Cara, já tem pauta aí para o próximo, então. Rico, cara, muito obrigado. Eu vou passar depois as datas lá. Quero muito que a galera vá lá, inclusive para minha rede ver essa operação, né, de vocês indo lá, conhecer o lugar, bater um papo com os sócios. Obrigado mais uma vez, cara. Riquíssimo. Obrigado você, cara. Que é isso. De anotação. Espero que você delícia de papo. Comigo. É muito, muito bom, né? Então, e precisamos agora. Tô toda semana em São Paulo, tomar nosso chopinho. Faz tempo que a gente não toma um chopinho, né, cara? Demorou, né, cara? Não, só marcar, é só marcar. O Concer, ele é tão atarefado, cara. Ele fala aí, Rodrigo Rico, as empresas, não é nada, cara. Esse cara tem umas 40 empresas ali, tá gerindo todas, não tem tempo pra nada mais. Eu faço live para aprender com você como é que eu consigo tocar tudo isso aí, que ainda tu precisa ajustar um monte de coisa. Eu tô pondo muita força aqui ainda, mas já eu acerto. Eu não sou tão inteligente, mas também não sou tão burro que é isso, cara, uma hora eu vou aprender. 6 meses depois, eu já consegui 10 segundos mais rápido colocar você na live, ó. Viu?
Sensacional. Brother, obrigado. Rico, obrigado você de Obrigado, verdade. turma. A última conversa nossa lá no Debate lá foi uma delícia, comemos uma belíssima carne, tomamos um chopp maravilhoso. Bora, vamos E fazer aí de a gente vai novo. fazer isso junto. Galera, obrigado, Rico. Obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado aqui. Se você anotou, você viu quanta coisa rica. E é isso que a gente traz. Sempre muita praticidade de gente do mercado, tá bom? Galera, siga a gente lá no YouTube, tem nosso acesso aqui no Instagram. O Rico já colocou os recortes também lá no Insta do Octadesk. Grande abraço para vocês. Ótima semana e vamos vender. Valeu! Bora!